Alô, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vinda nessa última aula do ano da turma Santa Mônica em 2024. Nós estaríamos fazendo essa aula presencial ontem, mas não foi possível em função do feriado, ah, que fez a igreja fechar. Então, estamos aqui nos reunindo virtualmente, mas com todo o calor humano do Espírito de Deus, para que possamos estar com os corações aquecidos e os ouvidos abertos para esse tema que é tão querido para todos nós, que é a oração do Pai Nosso. Nós muitas vezes rezamos essa oração sem entender, na verdade, o que estamos falando, o que estamos pedindo, e é tão bonito quando a gente consegue mergulhar nas palavras que Jesus pessoalmente nos ensinou para rezar. Vamos então entregar o nosso coração, a nossa atenção, as nossas preocupações, as nossas enfermidades, as pessoas por quem a gente se comprometeu a rezar, para que nada possa distrair a atenção, que a gente quer que seja só do Senhor nosso Deus. Vamos lá! Estaremos aqui unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ok. Vamos então à oração do Pai Nosso. O que a gente vai falar aqui é baseado principalmente em dois livros: o Comentário do Pai Nosso, de São Tomás de Aquino, e de São Gregório de Nissa. Na época desses grandes mestres do início do cristianismo, as homilias eram geralmente escritas e os padres liam as homilias durante os sermões da missa. Bom, nós nos beneficiamos disso, porque esses textos dos comentários de São Tomás de Aquino e de São Gregório de Nissa é que hoje nós temos acesso, dado que na época deles não tinha câmera, não tinha filmagem, não tinha gravador, mas nós temos o texto que serve de base para isso. Estamos usando também os comentários aos evangelhos ah, daquela coleção do Scott Hahn e do Curtis Smith, para poder completar os nossos estudos. A oração do Pai Nosso, ela é apresentada de forma resumida no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, e a forma mais completa no capítulo 6 do Evangelho de São Mateus. As diferenças entre uma e outra está em vermelho, ou seja, o que São Mateus fala que Lucas não apresenta. Nós temos que lembrar que São Mateus estava lá quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Já Lucas, ele provavelmente narra trechos da oração do Pai Nosso, de acordo com os relatos que ele ouviu dos discípulos que conviveram pessoalmente com Jesus. Então, por isso, a versão oficial da oração do Pai Nosso que a nossa igreja adota é exatamente a oração mais completa, aquela que a gente encontra no Evangelho de São Mateus. Ora, São Tomás de Aquino achava que, na verdade, tanto a versão apresentada em Lucas quanto a versão apresentada no Evangelho de Mateus, a mesma oração, uma única oração. Já Orígenes de Alexandria achava que, na verdade, a oração do Pai Nosso de São Lucas, outra oração, outra circunstância, outra forma que Jesus ensinou de rezar. Mas a posição de São Tomás de Aquino acabou prevalecendo na igreja e, por isso, a versão de São Mateus é a oficial da igreja nos dias de hoje. Se São Jerônimo tivesse escrito o comentário dele sobre a oração do Pai Nosso, nós teríamos então tido como a oração do Pai Nosso o único texto bíblico que teria sido comentado por todos os grandes padres da Igreja. Só que São Jerônimo não escreveu um comentário para o Pai Nosso.
Então, ah, por isso esse recorde não foi atingido. São Orígenes de Alexandria escreveu, Cirilo de Jerusalém, Santo Ambrósio, Evagrio Pôncio, São João Crisóstomo, Teodoro, Santo Agostinho, São João Cassiano, São Pedro Crisólogo, São Máximo Confessor. Nós aqui estaremos usando, como eu já disse, a versão do comentário de São Gregório de Nissa e de São Tomás de Aquino. São Gregório de Nissa foi irmão de São Basílio. Ele viveu na região da Capadócia, foi discípulo de Orígenes e foi instrumental na nossa igreja para o combate do arianismo. Ele morreu por volta do ano 396 da era cristã. O comentário de São Tomás, de São Gregório de Nissa, foi objeto de alguns encontros de homilias dominicais. Na homilia no encontro 1, ele definiu o que era oração. Na homilia número 2, ele faz exatamente a comparação entre a oração em Mateus e a de Lucas. Na homilia número 3, ele explica a conotação de pai. E nas homilias seguintes, ele discorre sobre o resto do texto da oração do Pai Nosso, né? Em definindo a oração, São Gregório de Nissa diz que na oração do Pai Nosso, nós temos a definição do que se deve pedir e o que não se deve pedir, porque aquilo que Jesus não coloca na oração é aquilo que não devemos pedir a Deus. E ele também faz a distinção entre prece e oração. Prece vem de spodé, significa pressa, e quase sempre define a atitude de rezar, de colocar imediatamente na presença de Deus as nossas necessidades. Enquanto que a conotação de oração é um pouquinho mais meditativa, é um pouquinho mais de encontro, de alguém que está conversando com Deus, que está compartilhando com Deus e não apenas apresentando as suas necessidades, né? Então, a oração, ela tem menos preocupação de colocar o que se precisa e mais de ser um momento de encontro, um momento de compartilhar com Deus o que se pensa, o que se é, o que se está vivendo. E a oração do Pai Nosso, nós sabemos, é uma oração e não uma prece. Então, muitos veem nela apenas a colocação das necessidades, mas ela deve ser muito mais do que isso. Deve ser uma oportunidade da gente encontrar com a família que nós temos, que é Deus. Deus é parte da nossa família e por isso nós o chamamos de Pai. Para São Gregório de Nissa, a oração ela precisa ser, antes de mais nada, uma ação de graças, um momento de agradecer a Deus, de reconhecer tudo que Deus faz na nossa vida, de reconhecer a generosidade dele, a presença dele, a iniciativa dele em nos dar ele mesmo, muito mais do que nos dá aquilo que a gente coloca como os nossos pedidos. E a oração precisa ser algo contínuo, não só um protocolo daquilo que a gente precisa, mas certamente um encontro marcado com Deus, algo que a gente continuamente vai estar apresentando. Quando ele vai definir o que deve ser pedido e o que não deve ser pedido, ele faz uma diferença de algo teológico muito interessante, que é a diferença entre palavra e palavreado, né? Palavra no grego é logos e tem o poder de construir, de criar, de gerar um efeito. Palavreado é como se fosse conversa, né? Muitas vezes conversa jogada fora. É o bato-logos. Muitas vezes são palavras sem sentido, sem muito propósito, às vezes até insensato. E muitas vezes nós criamos problemas quando, ao invés de usar a palavra que constrói, nós estamos falando palavras vazias, que muitas vezes causam confusão
que causam ofensas, que causam desentendimentos. Ah, quando a gente usa bato-logos, palavreado, ao nos dirigirmos a Deus, a gente está fazendo elogios da boca para fora para Deus, que não acrescentam nada. Não fazem mal, mas não acrescentam nada. Mas desperdiçam a oportunidade que a gente tem de mergulhar em quem Deus é e naquilo que Deus tem condição de ser na nossa vida. Então, o que São Gregório de Nissa diz é que a gente deve buscar sempre o logos e não o bato-logos. Porque o logos tem um propósito, ele gera um efeito, ele gera uma conversão, ele gera uma proximidade entre nós e Deus, porque ele abre o caminho para a graça, porque Deus sente a nossa sinceridade, sente que não são apenas palavras vazias que a gente está dirigindo a Ele, mas é o nosso próprio coração falando, se derramando diante dele e reconhecendo quem Ele é na nossa vida. São Gregório também faz uma grande comparação entre as duas leis, a do Antigo e a do Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos tipos. A igreja chama de tipos aquilo que é a prefiguração da mensagem verdadeira. Então, o que nós temos no Antigo Testamento é a tipologia, é aquilo que vai ser confirmado no Novo Testamento, no anúncio de Jesus. Então, por exemplo, Jonas na barriga da baleia é uma prefiguração, é uma tipologia da verdadeira ressurreição. Jesus, na mansão dos mortos, que tal como Jonas ressurge depois de 3 dias, Jesus vai ressurgir para a vida depois de 3 dias na mansão dos mortos. Ele também fala que o tal, que era uma prática, um símbolo muito comum para os judeus, que era prefigurado nas portas, prefigurava, na verdade, a verdadeiro tal, a cruz de Cristo, que ele vai carregar nas costas, para nos salvar. Adão também é um tipo, segundo São Gregório de Nissa. Ele é, na verdade, a imagem do homem primitivo, que Jesus vai trazer a plenitude, trazendo a humanidade para a sua máxima configuração do homem perfeito, que sabe cumprir a missão da humanidade, que é ser imagem e semelhança de Deus nesse mundo. O sacrifício de Isaac também é outro tipo. Ele prefigura o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus que a gente vai encontrar em Jesus Cristo. Então, segundo São Gregório, também os mandamentos que Moisés nos traz do Sinai são a prefiguração da lei de Deus que Jesus Cristo vai nos apresentar no Sermão da Montanha. Enquanto em Moisés nós temos aquela lei como uma promessa, se você cumprir essa lei, você terá a bênção, a graça de Deus. Nós, nas bem-aventuranças de Jesus, no Sermão da Montanha, nós temos aquilo que nós podemos já agradecer a Deus, porque tudo se realiza em Jesus Cristo. Então, mesmo no sofrimento, nós temos motivos de sermos alegres, de agradecer a Deus. Por quê? Porque mesmo no sofrimento não somos derrotados, somos vitoriosos, porque temos a nosso favor aquele que é o próprio Deus. E São Tomás de Aquino, o que ele nos apresenta de especial em relação ao Pai Nosso? São Tomás de Aquino, conhecido como Doutor Angélicos, ele viveu na Itália entre os anos 1225 e 1274. Ele foi fortemente influenciado por Santo Agostinho, por Platão e por Aristóteles, e é o autor da famosa e notória Suma Teológica. Mas talvez a obra-prima de São Tomás de Aquino tenha sido o ofício de Corpus Christi, que nós até hoje usamos para reverenciar a presença viva de Jesus na Eucaristia. Tão sublime sacramento adoramos nesse altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Quem não conhece esse texto de São Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino
apresenta os comentários do Pai Nosso, na verdade, em 9 domingos de pregações que ele fez entre os anos 1272 e 1273, em Nápoles. Ah, então, na primeira semana, ele fez uma apresentação sobre a qualidade da oração, na segunda semana, sobre o que nós ganhamos quando rezamos, na terceira homilia, ele vai discorrer sobre a paternidade de Deus, e nas homilias seguintes, ele vai então abordar o resto do texto da oração do Pai Nosso. O que diz a respeito da qualidade da oração? Ele chama a atenção que toda oração ela tem que ser confiante. Se você não acredita que Deus tem a condição de realizar a graça na sua vida, não adianta o rezar, não adianta pedir. Então, quando a gente tem que pedir com fé de que Deus está nos escutando e com fé de que para Deus nada é impossível. Em Deus nós temos um advogado, nós temos alguém que é ao nosso favor. E por isso a gente pode se derramar na presença dele. São Tomás de Aquino também diz que a oração do Pai Nosso, principalmente, é uma oração conveniente. A gente usa a palavra conveniente num sentido pejorativo, né? A pessoa conveniente é aquela que está querendo se dar bem, se aproveitar de uma oportunidade. Na verdade, São Tomás de Aquino aborda a palavra conveniente no sentido próprio e literal. É aquilo que nos convém. A oração do Pai Nosso, segundo São Tomás, é a oração mais perfeita, porque pede exatamente aquilo que a gente precisa receber, aquilo que nos convém buscar, aquilo que todos nós deveríamos aspirar a receber. E mais do que isso, São Tomás diz, ela é uma oração também ordenada, porque apresenta aquilo que a gente precisa receber na exata ordem em que as coisas nos são necessárias. Então, ele começa com aquilo que é mais importante e depois ele chega para aquilo que é menos relevante, né? Então, essa ordem dos pedidos do Pai Nosso, segundo São Tomás de Aquino, em si só já são uma grande graça de Deus para a humanidade. Ela deve ser uma oração devota, com fervor, sem multiplicar as palavras, porque Deus não precisa de batologos, como diz São Gregório de Nissa. Ele só precisa de logos. Ele precisa da palavra, que é a verdade que liberta os nossos corações. E é também uma oração humilde, porque representa, na verdade, o nosso reconhecimento de que sem Deus nós nada podemos fazer. E por isso apresentamos a Ele as nossas necessidades, da mais premente à menos relevante. Ora, por que que nós ganhamos rezando? Segundo São Tomás de Aquino, a oração é eficaz e útil contra os males, porque quando rezamos, o nosso coração está voltado para Deus. E quando o nosso coração está voltado para Deus, damos menos atenção às coisas do mundo, às coisas que destroem, às coisas que dividem, às coisas que separam. A oração é eficaz e útil para alcançar o que a gente deseja, né? Em Marcos 11, 24, Jesus diz assim: tudo que pedirdes a Deus, crede que já o tendes recebido, e certamente lhe será dado. Mas a principal vantagem da oração do Pai Nosso, segundo São Tomás de Aquino, é que ela tem a capacidade de nos fazer perceber que nós somos família de Deus. Nós não somos bastardos, nós somos família de Deus. E Ele nos vê como família dele e nos acolhe como família dele. Segundo São Tomás de Aquino, a oração do Pai Nosso ela é dividida em duas partes. Na primeira parte, nós cuidamos daquilo que a nossa alma precisa receber. E aí temos o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Já a segunda parte, ela apresenta as necessidades
temporárias, aquelas que são materiais, aquelas que o nosso corpo precisa buscar, para a gente ser feliz e para a gente viver em paz. Aí a gente pede o pão nosso de cada dia, que Ele nos perdoe as nossas ofensas, que Ele não nos deixe cair em tentação e que Ele nos livre de todo mal. Vamos ver então o que essa oração nos traz, segundo esses grandes doutores da nossa igreja. Tanto São Tomás de Aquino quanto São Gregório nos falam que a coisa mais importante do Pai Nosso, e por isso é a primeira palavra, é a palavra Pai. Quando dizemos Pai, estamos reconhecendo quem é Deus na nossa vida. E nem sempre a figura de pai é uma figura bem-vinda na nossa história de vida. Às vezes lembramos de pais que nos abandonaram, que nos rejeitaram, que foram cruéis, que foram violentos, que foram insensíveis, indiferentes na nossa vida. E nós imediatamente associamos essa imagem, que muitas vezes faz parte da nossa história, à pessoa de Deus. Nossos pais terrenos puderam não ter sido perfeitos. Pode ser que eles não tenham nos amado o suficiente. Ou pode ser que, apesar de todas as intenções, eles não tenham conseguido ser na nossa vida tudo que eles tenham sonhado ser. O mesmo não acontece com Deus. Ele é um pai que é apaixonado por nós e nos ama tão profundamente que é capaz de entregar a vida do seu único filho para nos salvar. Então, não podemos comparar o amor paternal de Deus com o amor dos nossos pais terrenos, que são carne e por isso tão sujeitas ao pecado, às limitações, quanto nós somos. Tem uma música do Legião Urbana que, se eu não me engano, que fala que a gente não pode condenar os nossos pais, porque, na verdade, eles são exatamente quem nós seremos quando a gente crescer. Muitas vezes nos vemos repetindo os mesmos erros que os nossos pais, porque, apesar das boas intenções, não conseguimos ser quem nós queremos ser. Como diz São Paulo, eu não sei o que acontece comigo, que me vejo praticando o mal que não gostaria de praticar, do que fazer o bem que eu gostaria de realizar. Então, da mesma forma que queremos a misericórdia para as nossas falhas, teremos que ser misericordiosos para os nossos irmãos também. Nós somos filhos de Deus. Então, quando chamamos Deus de Pai, automaticamente estamos nos fazendo cristãos. Por quê? Porque só tem direito de chamar Deus de Pai quem está inserido no corpo de Cristo. Porque o único Filho de Deus é Jesus. Mas se somos as mãos, os pés, os olhos, os dedos de Jesus, que é a cabeça da igreja, então temos o direito de chamar Deus de Pai. Segundo São Gregório, chamar Deus de Pai já indica que estamos escolhendo habitar na casa de Deus. Então, estamos rejeitando o inferno, estamos rejeitando ser maus, sermos egoístas, estamos escolhendo sermos de Deus, escolhendo viver no céu e sermos imitadores de Cristo. Então, a pessoa precisa ser pura para chamar Deus de Pai, precisa querer, pelo menos, pode ser que não consiga, mas ela precisa querer alcançar o céu. Só podemos chamar Deus de Pai se somos cristãos. Deus tem apenas um filho e ele se chama Jesus Cristo. Se somos um com Jesus, então podemos chamar Deus de Pai. Quando é que eu me torno efetivamente filho de Deus? Quando eu me torno igreja, quando eu sou batizado. Nesse momento eu passo a fazer parte do corpo místico de Cristo.
então passo a ter o direito de chamar Deus de Pai. Os primeiros cristãos, eles não podiam rezar o Pai Nosso, porque o catecumenato cristão, ou seja, a preparação para o batismo, levava 2 anos. Então, os primeiros cristãos, eles não podiam participar da missa por completo, porque eles não podiam chegar no ponto em que se rezava o Pai Nosso. Eles participavam da missa até o final da homilia e saíam, e só na noite da vigília pascal, quando eles eram batizados, eles podiam assistir à missa completa e então, pela primeira vez, rezar o Pai Nosso. Nós hoje temos o privilégio de sermos batizados ainda bebês e já começamos a nossa vida cristã com o direito de rezar a oração do Pai Nosso. Devíamos nos considerar privilegiados, mas muitas vezes rezamos essa oração de forma mecânica, sem valorizar aquilo que estamos falando. Então, pelo batismo sacramental, passamos a ter o direito de chamar Deus de Pai. Mas uma das coisas que eu acho mais lindas nessa oração é que ela é uma oração coletiva. E é muito importante isso. Ninguém reza o Pai Nosso dizendo: Meu Pai que está no céu, santificado seja o seu nome, venha a mim o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, o pão meu de cada dia. Não. A oração do Pai Nosso ela é sempre coletiva. Quando você reza o Pai Nosso, você nunca está rezando só por você, você está rezando por todos aqueles que são filhos de Deus. Você está rezando por pessoas que você nunca vai conhecer na vida, porque moram na Austrália, porque moram no Japão, e os seus caminhos nunca vão se cruzar, mas eles são filhos de Deus. Então, quando você reza o Pai Nosso, você está rezando por eles, como eles, quando rezam o Pai Nosso, estão rezando por você. Quando você reza o Pai Nosso, você está rezando também pelos seus inimigos, por aqueles que você tem dificuldade de perdoar, por aqueles que você tem dificuldade de aceitar, de gostar, de amar. E certamente, se você consegue tolerar essas pessoas, é porque a oração do Pai Nosso te ajuda. E se você quer chegar ao ponto de perdoar essas pessoas, a oração do Pai Nosso é a ferramenta que você precisa. Se você está rezando o Pai Nosso, você está rezando por aquela mulher que roubou seu marido, você está rezando por aquele traficante que matou seu filho, você está rezando por aquele político que roubou tua casa. Você está rezando por todos aqueles que talvez não tenha ninguém mais no mundo rezando por eles, mas você está, porque você é filho de Deus e aprende no colo de Jesus Cristo que você tem que exercer a misericórdia. Então, a oração do Pai Nosso é uma oração extremamente perfeita. Quando rezamos o Pai Nosso, nós estamos reconhecendo duas obrigações para com o nosso semelhante. Nós estamos reconhecendo que eu tenho obrigação de amar o próximo, mesmo que ele não seja perfeito, porque ele é meu irmão. Porque Jesus, lá naquela cruz, morreu por ele também. E se há algo que eu possa fazer para essa pessoa chegar no céu e eu não fiz, eu terei desperdiçado o sangue do Deus que eu amo. Então, na verdade, eu vou fazer o bem para o outro, porque ele é meu irmão, filho de Deus, como eu sou. E eu vou fazer o bem para o outro, porque ele é amado por Deus, que morreu por ele. Então, se eu amo a Deus, eu não posso fazer ou deixar de fazer algo que possa vir a evitar que aquela pessoa alcance o céu. Porque Jesus foi preparar uma morada para aquela pessoa no céu. Tem o nome dela. E Jesus conta comigo para fazer com que essa pessoa possa habitar naquela habitação. E estais nos céus. O que será que a gente diz ou quer dizer quando a gente diz Pai Nosso que está nos céus? Será que a gente quer dizer que ele está distante lá nas alturas e nós abandonados aqui na terra? Não.
Quando a gente diz Pai Nosso que estás nos céus, nós estamos reconhecendo que Deus está acima de todas as coisas. Para Ele nada é impossível. Para Ele nada está fora do alcance. Ele é o Altíssimo, é o Todo-Poderoso. É aquele para quem o ontem, hoje e amanhã tudo é possível. Ele, na verdade, é alguém em quem a gente pode confiar. Se a gente põe a nossa esperança nele, nunca seremos desapontados. Então, quando dizemos Pai Nosso que estais nos céus, eu estou dizendo o Senhor que vê a minha necessidade, que vê a minha realidade, que compreende as minhas misérias, que compreende as minhas limitações. Para o judeu, o Salmo 120 é um exemplo perfeito da oração. E diz: Para os montes levanto os meus olhos. Erguer os olhos para o céu significa olhar e direcionar o seu coração para aquele que pode atender a sua necessidade. Então, é uma expressão de confiança em Deus. Os que confiam no Senhor, diz o Salmo 124, são como os montes de Sião e ficam eternamente firmes. Então, quando eu confio em Deus, quando eu entrego em Deus a âncora da minha felicidade, não tem como eu ser desapontado. O Salmo 145 diz que aqueles que colocam a sua confiança nos homens serão um dia desiludidos, mas aqueles que colocam a sua confiança em Deus jamais serão decepcionados, porque o nosso Deus nunca falha. Em Mateus 6:33, Jesus diz que quando rezarmos, nós temos que desviar os olhos dos nossos problemas e olhar para Deus, buscando em primeiro lugar o reino de Deus. E tudo mais nos virá por acréscimo. Então, quando a gente, ao invés de olhar para a terra, para as nossas misérias, para as nossas doenças, para as nossas necessidades, nós preferimos focar o nosso olhar nos céus, na esperança, não no problema de hoje, mas na certeza da salvação de amanhã. Então, na verdade, eu estou colocando o meu tesouro, o meu coração, naquele que é a resposta de todos os meus problemas. Ele está no céu, mas ele não está inalcançável. Estar no céu não significa que ele esteja longe de nós. Significa que ele tem uma visão mais perfeita, mais abrangente, não só de nós, mas de tudo aquilo que nos cerca. E é isso que estar nos céus significa. São Tomás de Aquino nos diz que, na verdade, quando a gente diz está nos céus, nós estamos preparando o nosso coração para penetrar mais profundamente na oração, porque estamos preferindo contemplar as realidades celestes e não as terrestres. Estamos almejando a eternidade e não o dia de hoje, simplesmente. E estamos querendo não limitar os nossos interesses na nossa própria pessoa, mas na pessoa de Deus. Deus é aquele que tudo vê, que conhece as nossas necessidades, que é todo-poderoso, que é estável, é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Se eu pude confiar nele nos meus problemas de ontem, eu posso confiar nele nos meus problemas de hoje e nos de amanhã também. E eu sei que eu posso confiar nele porque ele é sempre eficaz, ele é sempre amoroso, ah, e através do cumprimento dos mandamentos, ele enxerga o meu desejo de ser fiel e responde de forma apropriada. Deus é o Altíssimo, aquele que o anjo Gabriel disse a Maria, para ele nada é impossível. E ele sabe onde você está. Mesmo que você seja um filho pródigo que tenha abandonado a casa do pai para ir para outras terras, ele sabe que nenhum mais preciso do que um GPS, exatamente onde você está. E ele te chama e te convida a voltar para a casa do pai, para te receber lá de braços abertos, para te consolar,
para te colocar anel no dedo e sandália nos pés, porque esse Deus é apaixonado por você. E então nós dizemos: santificado seja o vosso nome. Será que quando a gente diz santificado seja o vosso nome, nós estamos rezando para Deus se tornar mais santo do que ele é? É claro que não, né, meus irmãos? Deus é santo. Quer você reconheça a santidade de Deus, quer você nunca perceba isso, ele não se tornará menos do que ele é. Ele é Deus santo, forte e imortal. Então, o que significa dizer santificado seja o vosso nome? Segundo São Tomás de Aquino, significa você está pedindo pela conversão de toda a humanidade. Que aqueles que hoje ainda não sabem que Deus é santo percebam isso. Que aquele que hoje é cego a quem é Deus possa ter os seus olhos abertos. Para que aqueles que hoje praticam o mal porque não conhecem quem é bom possam ter um encontro verdadeiro com Deus. Então, quando você diz santificado seja o vosso nome, você está pedindo pela conversão do político, do bandido, do criminoso, do indiferente, do violento, daquele que tem alguma desvio de personalidade qualquer e que escolhe ser mal ao invés de ser bom. Porque todos nós fomos criados para sermos bons. E basta a gente se voltar para Deus, que Ele vai iluminar as nossas sombras com a sua luz e nos ajudar a sermos bons. Venha a nós o vosso reino. O reino de Deus, ele não é desse mundo. Nós gostaríamos muito de já ver aqui nesse mundo o reino de Deus, mas nós sabemos que o céu é o nosso lugar e que nós estamos aqui nesse mundo apenas de passagem. Então, não deixemos o nosso coração se tornar amargurado, decepcionado, endurecido por causa daquilo que a gente vive aqui nesse mundo, porque essas coisas são pequenas demais quando comparadas com aquilo que na eternidade Deus tem preparado para nós. E às vezes nós deixamos a amargura, o ressentimento, a vingança, o ódio entrar no nosso coração. E quando a gente deixa isso, nós estamos rejeitando a Deus, estamos rejeitando o reino de Deus que é eterno, em função de um falso senso de justiça e de valor que a gente quer alcançar ainda nesse mundo. Mas, ao mesmo tempo, o reino de Deus não é nesse mundo, mas ele pode começar a ser vivido já nesse mundo. Segundo Jesus e São João Batista, o reino de Deus está próximo. Nós não precisamos esperar a nossa morte para sermos cidadãos do reino dos céus. Muito pelo contrário. Cabe a nós usar o nosso testemunho de vida para, nesse mundo, dar testemunho para o mundo que existe um reino maior, que existe um lugar melhor, que existe uma realidade diferente. Aqui nesse mundo é olho por olho, dente por dente. Então, nós temos que mostrar, já nesse mundo, que é possível ser misericordioso, que é possível ser paciente, que é possível ser bondoso. Aqui nesse mundo, o interesse pessoal prevalece em relação àquilo que é o interesse coletivo. Nós, como cristãos, temos que viver aquilo que vai fazer bem para o rebanho como um todo, para a igreja como um todo, e não apenas aquilo que vai ser conveniente para o nosso próprio interesse. Que nesse mundo nós somos ensinados a buscar aquilo que é vazio, aquilo que brilha, aquilo que nos faz ocupar posições. E no reino dos céus, aquele que ocupa as últimas posições, aquele que é humilde, é quem vai ocupar os lugares privilegiados à direita do Pai. Então, nós não somos cidadãos desse mundo, nós somos cidadãos de um reino que pode se tornar já visível nesse mundo, percebido nesse mundo, se nós soubermos testemunhar a Cristo.
se nós soubermos ser aqui imagem e semelhança de Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pecado entrou no mundo pela desobediência. Quando o homem achou que a sua vontade, que os seus interesses eram melhores e mais importantes do que o plano de Deus. Então, quando nós rezamos, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, nós estamos pedindo que a vontade de Deus, o plano de Deus, possa prevalecer aqui nesse mundo, tal como no céu é a palavra dele que impera. O pecado entrou no mundo pela desobediência, mas a salvação entrou pela obediência até a morte e morte de cruz. Então, quando rezamos, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, estamos pedindo para que todos aqueles que são filhos de Deus, que somos todos nós, aprendam a enxergar que eles têm a seu favor um Deus que é apaixonado por eles. Que nada que eles estabeleçam como sonho, como propósito de vida, pode fazê-los mais felizes do que o plano que Deus tem para cada um de nós. Cumprindo a vontade de Deus, que nos ama muito mais do que a gente é capaz de se amar, nós temos a certeza de sermos felizes. Então, segundo São Tomás de Aquino, essas são as necessidades para a nossa alma, para a conversão da humanidade, para a formação da igreja, do povo de Deus aqui na Terra. E entramos na segunda parte da oração do Pai Nosso, que é onde a gente vai estar tratando das necessidades do corpo, as necessidades que a gente tem ainda nesse mundo, para um dia chegarmos a habitar a morada celestial. O pão nosso de cada dia nos dai hoje é a primeira necessidade do corpo que a gente pede. Nós muitas vezes erroneamente pensamos que estamos pedindo o pão, a comida, o alimento. Mas para o judeu, o pão é a essência de tudo aquilo que é necessário. Então, para o judeu, pão era a coisa mais básica que se tinha para a sobrevivência, pão e água. Então, quando pedimos o pão, estamos pedindo para Deus tudo aquilo que a gente precisa materialmente para sermos felizes. O pão do alimento, mas também o pão da habitação, da saúde, da paz, do emprego, do respeito humano, da dignidade. Então, quando pedimos o pão nosso de cada dia, estamos pedindo a Deus tudo aquilo que materialmente a gente precisa para a gente ser feliz. Mas é o pão nosso de cada dia. Eu não preciso fazer dispensa de mantimentos do pão celeste. Lembra do maná? Que me bastava colher o de cada dia? E Jesus também vai ensinar a cada dia basta o seu cuidado. Eu peço não o pão da semana, não o pão do mês, não o pão do ano, não o pão para o resto da minha vida, mas eu peço pão para cada dia, porque o meu Deus é fiel. Ele está no dia de hoje aqui, pronto para me dar o que eu preciso. E amanhã ele estará lá também. Então eu não preciso fazer hoje uma poupança daquilo que eu vou precisar só no dia de amanhã. A cada dia, meu Deus estará lá, do meu lado, vivendo cada instante, vivendo cada situação comigo. Nós temos alguns vícios que às vezes nos impedem de viver a graça de Deus. Nós, muitas vezes, estamos insatisfeitos com a nossa própria realidade. Sempre achamos que o outro é mais bonito, que o outro tem mais, que o outro vive melhor e nós somos uns coitados. Não. Quando eu estou pedindo o pão nosso de cada dia, eu estou pedindo que cada pessoa receba exatamente o que ela precisa. Então, aquilo que Deus me dá é exatamente o que eu preciso receber. E aquilo que Deus dá para o outro é exatamente o que o outro precisa receber. E eu tenho que confiar que meu Deus sabe mais. Mas como eu sempre acho que o do outro é melhor,
eu chego no ciúme, na inveja, na cobiça, no egoísmo, ah, e até mesmo em atitudes mais drásticas, de trair o outro, de roubar do outro, de me apossar daquilo que é do outro, de tirar do outro aquilo que ele é, que ele tem e que eu gostaria de ser. Quando eu faço isso, eu não estou confiando no meu Deus. Porque se aquilo que o outro tem fosse o que eu precisaria para ser feliz, Deus me teria dado também. Eu valorizo o supérfluo e não o essencial. Eu quero o acréscimo e não o básico. Mas como eu não busco o básico, eu não recebo o acréscimo. E é tão simples quanto isso. A voracidade, o querer ter mais e mais e mais e mais sem limites, também é um vício que nós temos. Quando na verdade me basta o pão de cada dia. Quando eu quero muito ter coisas que eu não preciso ter, eu estou, na verdade, sendo ingrato com Deus, porque eu estou querendo ter por meus próprios caminhos e meios aquilo que eu acho que Deus não teve a generosidade de me dar. Mas Deus é generoso. Deus não se deixa vencer em generosidade. Então, se Ele realmente não me deu alguma coisa, é porque aquilo vai me fazer mal, aquilo vai me atrapalhar, aquilo vai me pesar nas costas e me impedir de caminhar tão rápido quanto eu deveria caminhar rumo ao reino dos céus. E, finalmente, tudo isso expressa uma preocupação com as coisas que são secundárias. As aves do campo não semeiam e não ceifam, e Deus não deixa faltar nada para elas. Por que que eu não confio tanto em Deus quanto elas? Os lírios do campo são majestosos e só contam com a graça de Deus. Se Deus dá e faz feliz aquele que hoje está aqui e amanhã não está, as aves, os passarinhos, as flores, quanto mais Deus não tem a preocupação de fazer felizes aqueles por quem o filho dele morreu. Basta você saber disso para você confiar plenamente em Deus. Deus, Jesus, não deixou o pão faltar para aqueles que tinham fome. Nós vemos o milagre da multiplicação dos pães em João 6. Ele é capaz de fazer de 5 pães e 2 feixes, muito mais do que é necessário para alimentar uma multidão. Como você não vai confiar que esse Deus pode fazer muito mais do que o que você precisa? Então confia que Ele não vai te deixar faltar nada. Finalmente pedimos a Deus que Ele nos perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E aí está o grande problema. Os outros pedidos do Pai Nosso a gente aceita bem, mas esse é complicado. Porque Deus está pedindo para a gente virar a outra face, para a gente ser misericordioso, para a gente aceitar outra vez. Perdoar significa dar-se ao outro. Per, a si, donare, dar. Perdonare, dar-se ao outro. Dar-se ao outro como se ele nunca tivesse nos feito mal. Dar-se ao outro como se ele nunca tivesse nos magoado. Isso é perdoar. Porque é assim que Deus se dá para nós. Como se nós nunca tivéssemos pecado contra Ele. Como se nós nunca tivéssemos praticado o mal. Perdoar é importante. Porque a ausência do perdão nos impede de viver a graça de Deus. Em Mateus 5, Jesus chega a dizer: se você está para fazer a sua oferta no altar e lembra que alguém tem alguma coisa contra você, larga a tua oferta, vai se reconciliar com o outro e depois você volta. Vejam, Jesus não disse: se você se lembrar que você tem pecado, volta lá e vai primeiro confessar o seu pecado. A falta de perdão tem mais poder de te afastar de Deus do que qualquer outro pecado que você cometa nesse mundo. Por quê? Porque Deus é amor. E você não pode abrigar dois senhores no seu coração. Você não pode abrigar Deus, que é o amor, e o ódio,
que é a negação do amor. Ou você é de Deus, ou você é do ódio, da vingança e do ressentimento. Você tem que escolher quem você quer ser. Os dois não dá. Então, o ódio é o caminho que muitas vezes o demônio usa para te afastar de Deus. Acumular e alimentar ressentimento, desejo de vingança, desejo de dar o troco, desejo de fazer o outro sofrer porque ele te fez sofrer. Mas de todos os pedidos do Pai Nosso, o único pedido dos 7 pedidos que nós fazemos, o único que é condicional, ou seja, na mesma medida que você faz para o outro, é assim que você vai receber de Deus, é exatamente o perdão. Se você reza ao Pai Nosso, mas não está com o coração aberto para perdoar, o que você está pedindo para Deus é: não perdoe os meus pecados, porque eu prefiro continuar alimentando ódio e ressentimento contra aquele que pecou contra mim. A escolha é sua. Você tem o direito de escolher. A intenção original da oração do Pai Nosso não era perdoai as nossas ofensas, mas perdoai as nossas dívidas. Dívida tem um sentido, uma conotação no vocabulário de hoje muito mais associado a dinheiro do que o sentido moral. E por isso, para evitar alguém achar que pode comprar o perdão de Deus com a oferta que coloca lá na hora do ofertório, a palavra dívida foi substituída por ofensa, porque, na verdade, toda vez que a gente peca, a gente cria uma dívida no livro de Deus contra o outro, né? A favor do outro e contra a nossa pessoa. Todo pecado, segundo São Tomás, é uma rejeição ao plano de Deus. Nós pagamos o bem que recebemos de Deus com o mal que a gente pratica. E isso é, então, uma dívida que a gente passa a ter com Deus. Isso a versão original falava em dívida. Mas hoje fica mais fácil você entender o que Deus está querendo quando você usa a palavra ofensa. E aí você diz, mas perdoar é impossível. Não, meus irmãos. Deuteronômio 30 diz: o mandamento que hoje te dou não está acima da sua força, nem fora do teu alcance. Ele não está no céu para você dizer quem subirá ao céu para nos buscar e nos fazer ouvir e observar. Tampouco está do outro lado do mar para que você possa dizer quem vai atravessar o mar para nos buscar e nos fazer ouvir e observar. Esta palavra está dentro de você, na tua boca, no teu coração, para você poder cumprir. Em outras palavras, se perdoar fosse impossível, Deus não pediria isso de você. Tudo o que ele precisa é que você tenha o desejo sincero de perdoar. Se você tiver a vontade de perdoar, Deus te ajuda. Mas se você escolher não perdoar, Deus vai respeitar o seu direito de escolha. Segundo o mesmo Deuteronômio 30, nós temos diante de nós a opção de escolher entre vida e morte, entre bênção e maldição. Deus nos faz um convite para a gente escolher a vida, para a gente escolher a misericórdia, para a gente escolher a luz, para a gente escolher o perdão. Mas nós muitas vezes escolhemos as trevas, a gente escolhe o mal, escolhemos a morte. E Deus respeita isso. Ora, a solução para o pecado, então, é a misericórdia. Por que a misericórdia? Quando pecamos, nós ofendemos ao próximo e ofendemos a Deus. Ofendemos ao próximo com o nosso rancor, com o nosso egoísmo, com a nossa fofoca, com a nossa violência, com a nossa indiferença. Mas como esse próximo é filho de Deus, e Deus quer e sonha a felicidade do seu filho, toda vez que a gente faz o mal para o nosso próximo, estamos fazendo mal para Deus também.
e Deus faz uma anotação lá no livro da vida contra nós. Ora, perdoar não é esquecer o mal que o outro te fez, porque o que ele te fez é história. Da mesma forma que quando você vai ao confessionário e confessa o teu pecado, a história da sua vida não mudou. Você continuou tendo aquele ato que ofendeu a Deus. Mas Deus tira de você a culpa, tira de você a necessidade de compensação, ele te liberta da sua dívida, porque você perdoou. O fato histórico continua a acontecer, mas ele já não tem o poder de te levar para o inferno, porque você recebeu a misericórdia de Deus. É a mesma coisa, ninguém está pedindo para você esquecer a mágoa que o outro te fez, mas para você se lembrar sem rancor. Quando a gente quer alimentar o rancor, é como, por exemplo, eu estava indo ah, comentar o filme no sábado e estava chovendo lá na Gávea, e eu escorreguei no corredor que dá para a paróquia e ralei o meu joelho. E está cheio de casquinha preta. Guardar rancor é como se você fosse todo dia na história da sua vida e arrancasse aquela casquinha e tornasse a ferida aberta outra vez. Ao invés de permitir que aquela casquinha vá te tornar duro durante algum tempo, te tornar sensível durante um tempo, mas depois ela cicatriza e ela cai e a sua pele se recupera e às vezes não fica nem marca. Quando você arranca casquinha todo dia, certamente uma cicatriz vai estar ali. Mas quando você resolve perdoar e pedir a Deus que te ajude a perdoar, é como se ele todo dia passasse uma pomadinha ali na ferida, para ela cicatrizar ainda mais rápido e ter ainda menos chance de ter uma cicatriz. Perdoar não é aceitar o erro do outro. O que ele fez pode ter sido errado, ninguém discorda disso. Mas é aceitar o outro que errou. Aceitar que ele foi fraco, que ele foi desleal, mas ele é uma pessoa que é muito maior do que o erro que cometeu. E eu sempre gosto de usar o casamento como exemplo. Edu e eu estamos juntos ah, desde 1986. Nós começamos a namorar no dia 5 de fevereiro de 1986. Então, estamos juntos há 38 anos, casados há 36 anos. Nunca nos magoamos? Claro que a gente se magoou. Muitas e muitas vezes. E às vezes de forma bastante séria. Se nós tivéssemos desistido um do outro, ao invés de buscarmos o perdão, o nosso orgulho teria sido alimentado. Ele me fez o mal, eu não perdoei. Mas quantas vezes ele me fez feliz depois daquele momento em que ele me machucou? Quando eu abri, se eu tivesse aberto mão do caminho do perdão, eu teria aberto mão da possibilidade da felicidade que ele tanto realizou na minha vida. E ele me magoou outras vezes depois, mas também me fez feliz de novo. Como eu o magoei muitas e muitas vezes, e espero em Deus que eu tenha conseguido fazê-lo feliz muitas e muitas vezes. Então, perdoar não é aceitar o erro, é aceitar a pessoa, é aceitar quem ela é, aceitar as limitações, a fraqueza, a humanidade dela. Perdoar é exercer a misericórdia, é procurar entender por que ele errou. Porque nós automaticamente assumimos que a pessoa que nos magoou quis nos machucar. Mas nunca aconteceu de você muitas vezes falar alguma coisa para alguém crente que ia ajudar e acabar machucando aquela pessoa e ela ficar ferida por você? Apesar dessa não ter sido a sua intenção? Você já parou para pensar que talvez aquela pessoa que te magoou também não tenha tido intenção de te magoar?
Então, com a mesma medida que medirdes os outros, sereis medidos também. Ser misericordioso é colocar o teu coração na dor daquela pessoa, tentar entender o que ela viveu, o que ela passou, o que fez ela reagir daquela forma que ele machucou. É dar uma chance para ela se explicar, né? Perdoar me torna imitador de Cristo, porque Cristo nos perdoa 70 vezes 7. E quer dizer sempre. O rancor faz mais mal a mim do que ao outro, inclusive fisicamente. A medicina já explica e prova que rancor, que ódio, que ressentimento causa problemas cardíacos, problemas gástricos, problema de pressão arterial, ansiedade, nervosismo, impaciência, angústia, depressão. Então, na verdade, nós ganhamos muito mais do que a gente é capaz de dar quando a gente é capaz de perdoar. A falta de perdão me torna escravo daquela pessoa que eu não perdoo, porque eu passo a direcionar os meus passos em função daquela pessoa. Vai haver uma festa, todo mundo vai estar lá, está lá, fulano, fulano e Beltrano. Beltrano vai? Então não vou. Só que Beltrano vai e vai aproveitar a festa e vai se divertir muito. E você, com teu coração amargurado, vai estar lá na solidão do seu coração. O rancor me impede de receber a plenitude de Deus, porque Deus é amor. Se o teu coração já está ocupado com ódio, não tem espaço para receber Deus. Mesmo que o pecado do outro tenha sido grande, o pecado que você cometeu contra Deus é maior. Você botou o filho dele numa cruz. E mesmo assim ele te perdoou. Então, qualquer perdão que você tenha que conceder ao outro é muito menor do que aquele que Deus concede a você. Finalmente, você precisa perdoar porque só tem poder de te magoar alguém que é importante para o seu coração. Se um estranho na rua me xingar, sujeito é maluco. Mas se um filho meu falar uma palavra dura para mim, se minha mãe, se meu marido falar alguma coisa para mim, eles têm muito mais poder de me magoar do que qualquer outra pessoa no mundo. Por quê? Porque eles são um tesouro do meu coração. Só tem poder de te magoar alguém que é importante para o seu coração. Quando você rejeita essa pessoa, então você está rejeitando alguém que o teu coração precisa. Então faz bem perdoar. Quando a gente é magoado por alguém, a gente se esquece todo o bem que aquela pessoa nos fez. Mas certamente ela já fez muito bem na nossa vida, por isso ela se tornou importante para nós. Então, uma das coisas que nos ajuda a perdoar é procurar se lembrar de todas as vezes que ela nos fez felizes, e não as vezes que ela nos magoou. Porque nem sempre, como a gente disse, ela teve a intenção de nos magoar. Mas e se eu perdoar o outro e o outro não me perdoar de volta? O problema deixa de ser seu no momento que você perdoar. Se ele se recusa a perdoar, ele vai responder sobre isso perante Deus. Mas do seu lado, Deus apaga a sua culpa, apaga o seu purgatório. Então, a tua pena de purgatório é reduzida, a dela não. Quantas vezes você precisa perdoar? Sempre, sempre. Não se esqueça a palavra de Jesus para Pedro, 70 vezes 7. Porque é assim que Deus te perdoa também. E não tenha receio de ser aquele que dá o primeiro passo. Mesmo que o outro é que tenha sido errado, você desarma o outro muito mais quando você toma a iniciativa do perdão, do que quando você fica de braços cruzados esperando que ele se resolva. Perdoar é dar ao outro uma nova oportunidade, não para errar de novo, mas para ser melhor na sua vida da próxima vez. São Francisco Xavier nos ensina uma boa receita de bolo para a gente perdoar.
Em vez de olhar para o outro e tentando se lembrar só do mal que ele te fez, tenta olhar para o outro e, ao invés de ver o que ele tem de mal, vê o que ele tem de bem, porque ele é filho de Deus. E Deus não faz produto com defeito. Então, aquela pessoa sempre tem muito mais coisas boas do que ela tem. Então, procura olhar para aquilo que ela tem de bom e não para aquilo que ela tem de mal, de fraco, de pecador. Quando o outro nos faz o mal, a gente quer que ele sofra para pagar o preço da dor que ele nos causou. Mas isso não é ser cristão. Olho por olho, dente por dente, não tem vez em Jesus Cristo. Quanto mais o outro tiver te magoado, mais sofrida é a alma dele para ter praticado o mal ao invés de praticar o bem. Mais distante ele está do reino dos céus por ter feito o mal ao invés de fazer o bem, se é que ele fez o mal. Como a gente já disse antes, uma coisa é o que você pensa e a outra coisa é a realidade dos fatos. Então, ao invés de desejar o mal para aquele que te fez o mal, deseja o bem. Se Jesus disse, você só faz o bem para quem te fez o bem, que vantagem você tem? Os pagãos fazem a mesma coisa. Se você quer ser diferente, ser cristão, você tem que desejar o bem, mesmo para quem é seu inimigo. E, finalmente, São Francisco diz, mais do que desejar, se está ao teu alcance ser um bom samaritano na vida daquela pessoa, fazer a diferença para ele ser feliz, faça o que está ao teu alcance. E Deus vai te recompensar. Enfim, meus irmãos, perdoar é um ato de vontade. Não é fácil, claro que não, mas grandes distâncias são percorridas um passo de cada vez. E o primeiro passo para o perdão tem que ser seu, o desejo de perdoar. Se você dá esse primeiro passo, Deus vem ao teu encontro e te ajuda a fazer aquilo que na sua humanidade você não faz. Perdoar, então, é ser misericordioso. Quando eu procuro colocar o meu coração no lugar daquela pessoa e entender por que que ela fez aquilo que ela fez, talvez eu chegue à conclusão que no lugar dela, talvez eu tivesse feito pior ainda. Perdoar é justificar. Então, um grande segredo para isso é o que Jesus fez. Justificar significa tornar justo, como ele fez na cruz. Quando ele diz para Deus Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. O que Jesus está fazendo aí? Ele está justificando. Nós estamos fazendo mal para ele, botando o Filho de Deus numa cruz, e a gente não sabe o que faz. Quando nós somos justificados, como quando existe uma razão para aquele ato ruim que a gente pratica, a culpa nos é tirada, porque não houve intenção de fazer o mal. Desculpar, tirar a. Então é a mesma coisa que Deus nos ensina a fazer. Será que o outro falou aquilo para mim porque ele entendeu mal o que eu já tinha falado para ele antes? Então tenta encontrar uma justificativa. E se você procurar, você vai encontrar. Porque Deus te ajuda. Dar-se ao outro, sem medo. Pode ser que ele vá te fazer infeliz outra vez, mas dar-se ao outro, perdoar, é dar a ele a chance de te fazer feliz. É estar escolhendo luz, vida e amor, ao invés de trevas, morte e ódio. Não fique em cima do muro, porque em Apocalipse 3, Jesus diz que ele aceita o seu direito de escolher luz ou trevas, vida ou morte, amor e ódio. O que ele não aceita é que você fique nem tanto lá, nem tanto cá, nem tanto nas trevas, nem tanto na luz. Escolhe, né? E finalmente São João diz: quem diz está na luz, mas odeia o seu irmão, ainda jaz nas trevas. Porque quem pode odiar o seu irmão
a quem vê e dizer que ama a Deus a quem não vê. Não se esqueça que esse Deus que você não vê é apaixonado por aquele irmão que você vê. Então, temos que perdoar as nossas ofensas, porque as ofensas que nos fizeram, porque assim estamos sendo verdadeiramente cristãos. São João Paulo II costumava dizer que não pode haver paz sem justiça, nem justiça sem perdão, e não há perdão sem amor. Então, em outras palavras, substitua o ódio do seu coração por Deus que é amor. Quando Deus é aquele que impera no seu coração, fica muito mais fácil perdoar. Bento XVI dizia que o perdão não é uma negação do erro, e sim uma participação na cura e no amor transformador de Deus que reconcilia e restaura. Ou seja, não é você fazer de conta que o outro não errou com você, mas é você deixar Deus curar você, curar a dor, curar a ferida, é dar a Deus a oportunidade de fazer o bem no seu coração quando os outros te fizeram mal. E o nosso Papa Francisco diz que Jesus Cristo é o rosto da misericórdia de Pai. Se você tem a vocação de ser imagem e semelhança de Deus nesse mundo, é esse o rosto que você quer refletir. E o nome desse rosto é misericórdia. Você vai mostrar para o mundo que você é cristão se você aprende a perdoar. Quem? Ao próximo, a Deus e a você mesmo. Como você vai fazer isso? Procura se perguntar: será que o outro teve intenção de me magoar? Se ele não teve intenção, conversar com ele, entender as razões dele, vai tornar tão fácil para você perdoar aquilo que ele te fez. E se ele teve a intenção? Aí ele, se confessando, vai receber o perdão de Deus e, com a sua misericórdia, ele acaba recebendo o perdão pelas penas temporais que ele teria que cumprir no purgatório. Então, quando você perdoa alguém que te magoou, você está reduzindo o tempo dessa pessoa no purgatório. Tal como quando alguém te perdoa algo que você tenha feito, está reduzindo o teu tempo de purgatório. A graça de Deus está sendo restaurada. E quando, na verdade, você precisa perdoar a você mesmo, porque nós muitas vezes somos o principal algoz na nossa vida. Nós muitas vezes somos aqueles que buscam, que fazem escolhas que provocam o nosso próprio sofrimento. Se houve intenção de nos fazer mal, nós temos que aceitar isso e temos que lidar com aquilo que nos leva a fazer más escolhas e deixar Jesus curar a razão dessa cegueira que nos faz escolher maus. E confessar o nosso pecado contra nós mesmos. E quando confessamos esse pecado, nós recebemos o perdão de Deus e aprendemos a perdoar a nós mesmos e restauramos igualmente a graça na nossa vida e reduz o tempo de purgatório. Mas muitas vezes quem a gente precisa perdoar é Deus, porque a gente atribui o sofrimento que a gente vive nessa vida a Deus. Se Deus é todo-poderoso e eu estou passando por essa dificuldade, foi porque Deus quis que eu sofresse. Não. Deus é incapaz de fazer o mal na sua vida. Mas Deus, muitas vezes, encontra um caminho, mesmo nas coisas ruins que acontecem na sua vida, para te ajudar a ser uma pessoa melhor. Como São Paulo diz em Romanos 8:28, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo no sofrimento que é provocado por você e pelos outros na sua vida, Deus pode fazer surgir coisas boas.
E se você acha, então, que Deus deveria ter te colocado numa redoma para você não sofrer, significaria que Deus estaria te transformando numa pessoa insensível, sem a capacidade de perceber a profundidade da dor. E não é isso que Deus quer. Deus não quer te anestesiar para a vida. Deus quer te fazer forte para enfrentar os dissabores da vida. Santo Agostinho dizia que Deus não criou o mal, porque o mal não é algo, mas a falta ou a deficiência de algo. Deus não é a origem do mal. Por exemplo, o mal padecido por um homem cego é a ausência da visão. O mal em um ladrão é a falta de honestidade. Deus não criou a cegueira. Deus não criou o impulso que faz o outro roubar. Mas Deus é capaz de curar a cegueira, tanto a física quanto a espiritual, e de curar as más inclinações do coração. Então, temos que procurar a graça de Deus nas nossas vidas. Depois, na oração do Pai Nosso, dizemos: não nos deixeis cair em tentação. E o que é a tentação? São Tomás de Aquino ah, costumava dizer que a provação é algo que nos aproxima de Deus e a tentação é algo que nos faz ah, ter a inclinação de nos afastar de Deus. São Tiago já dizia na carta dele que Deus não tenta ninguém, porque Deus nunca faz nada para repelir os seus filhos, mas para nos aproximar dele. E qual é a diferença, então, entre provação e tentação? A provação é sempre estabelecida por Deus. Acontece quando você está forte, quando Deus acha que você está parado no mesmo lugar durante muito tempo e Ele quer então que você cresça, que você caminhe, que você vá adiante, que você suba mais um degrau. E por isso Ele vai colocar na sua vida uma dificuldade que vai fazer você perceber que você é mais forte do que você pensava. Já a tentação, ela é estabelecida pelo inimigo de Deus. Ela acontece quando você está para baixo, quando você está deprimido, quando você está doente, quando você está se sentindo fraco. E quer te levar a acreditar que Deus te abandonou e que você vai ter que se virar sozinho para resolver os seus problemas. E que ele, o inimigo de Deus, tem uma solução tinha e fácil para resolver a tua vida. Então, o objetivo da tentação é te afastar de Deus, é te fazer descer os degraus de santidade que você já subiu. Não caia nessa armadilha, meu irmão. Não deixe que as ciladas do inimigo te afastem daquele que é apaixonado por você. Se você está sendo provado, em vez de desperdiçar o momento da graça reclamando daquela dificuldade, receba a dificuldade na tua vida com alegria. Porque se Deus permitiu que ela surgisse, é porque Deus acredita que você é forte o suficiente para lidar com ela. Veja aquele momento como uma oportunidade de bênção e de graça e de crescimento, e não de lamúria, de reclamações e de lamento. Não seja como o povo de Israel. Seja alguém que confia em Deus, que entregue a Deus toda a sua vida. Ora, Deus não tenta, Deus prova. Mas, se você resiste à tentação, aquilo que surgiu como uma iniciativa do inimigo, Deus reverte para algo bom na sua vida. Então você, em cada momento de dificuldade na sua vida, quer seja uma provação, quer seja uma tentação, você tem a oportunidade de caminhar para Deus ou se afastar de Deus. Deus sempre tem os braços abertos para você. Então você tem sempre duas chances de chegar a Deus e uma chance de se afastar de Deus. Porque se você está sendo provado e não atende, Deus não te faz cair. Você fica parado no mesmo lugar. Não cresce, mas não cai. Mas quando é o inimigo de Deus que está
colocando aquela dificuldade na tua vida. Se você cair, você se afasta de Deus, você se sente indigno de Deus, você se sente revoltado contra Deus e contra você mesmo e contra o mundo, e um coitado. Mas se você resiste à tentação, Deus manda os anjos te servirem, como serviram a Jesus. E você cresce, e você se sente forte, e você alcança a graça na sua vida. Então, a provação, segundo São Pedro, ela conduz à virtude, aquilo que você pode fazer pelo seu próprio esforço, de resistir, de reconhecer os caminhos de Deus. E se você, então, se deixa construir pela virtude, você alcança a santidade. Então, quando Deus está na origem do que você passa, você só tem chance de ser feliz. Jesus foi provado na carne, na confiança, na vaidade. Você não é melhor do que Jesus. Por isso Deus vai te provar, para que você se sinta fortalecido. Jesus venceu a provação, tanto a instigada no deserto pelo demônio, que foi uma tentação, quanto a do Horto das Oliveiras, onde ele podia ter dito não, mas ele disse sim para Deus. Nós também podemos. E, finalmente, isso aqui está repetido, por isso que estou passando, e, finalmente, livrai-nos do mal. Ora, livrai-nos do mal. Não é mal com U, é mal com L. Então, quando a gente está pedindo para Deus que nos livre do mal, estamos pedindo a Ele que nos livre de tudo aquilo que nos faz infelizes. O mal da doença, o mal da guerra, o mal da angústia, o mal da desunião. Meus slides estão voltando, gente, por isso que está confuso aqui. Então, quando pedimos a Deus que nos livre do mal, estamos pedindo a Ele que nos faça fortes, que nos faça resistentes a tudo aquilo que pode causar dor na nossa vida. Males como o pecado, como as aflições, como as tentações, como as doenças, como as angústias, como a depressão. Então, tudo aquilo que pode nos fazer infelizes. São esses os livramentos que Deus nos dá. Inclusive, a proximidade do inimigo de Deus. Então, Deus é o caminho que, pela verdade, nos conduz à vida. Quando rezamos o Pai Nosso, então, estamos antecipando nesse mundo o céu que nos aguarda. Amém? Amém. Amém. É uma linda oração que espero que você consiga rezar de hoje em diante de uma forma diferente do que vinha rezando até os dias de hoje. Fique com Deus. Espero você para a nossa formatura nesse sábado, dia 23, missa às 4 da tarde e depois o nosso sarau. O Senhor nos abençoe e nos guarde, Ele volte para nós o seu rosto e se compadeça de nós. Ele nos mostre a sua face e nos dê a sua paz. É o que pedimos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, meu irmão. Deus te abençoe. E nos vemos no sábado, se Deus quiser.